Boa noite, meus irmãos. Olá a todos que já estão conosco. Gente, quem ainda não preparou a água, corre lá, pega a sua água para ser fluidificada. Temos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus.
fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, de passe tomado, vamos fazer uso da água, tá bom, gente? E sem mais delongas, vou chamar meu amigo Paulo. Olá, Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como está? Muito obrigado, Alex, muito boa noite a você e a todos que nos ouvem nessa noite. Estou bem, obrigado. Meu irmão, boas inspirações, vamos contigo aí até as 21h15. Boa palestra. Muito obrigado mais uma vez. Nós então também agradecemos a todos os irmãos da casa do Lar Assistencial Maria de Nazaré. Agradecemos a esse convite pela oportunidade das reflexões da noite e rogamos, acima de tudo, a boa inspiração e a proteção dos amigos espirituais para aproveitarmos a nossa conversa nas reflexões que pretendemos fazer. Ontem, meus irmãos, abrindo o programa das palestras especiais de dezembro, nós tivemos o nosso irmão Haroldo Eleutério nos trazendo de forma brilhante lembranças da anunciação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já nos trazia o Velho Testamento, há 1000 anos nós vimos, com 700 anos, com Isaías especificamente, trazendo-nos o processo que sim sentiria o Cristo e passaria para que a humanidade pudesse então receber as orientações, a condução e assim então, com a chegada do Mestre, nós vimos que dividiram-se as eras e entendemos que o encontro que teve Maria, nossa Mãe Santíssima, com Isabel, sua prima, quando João estava ali com 6 meses de idade, e ao receber a visita de Maria, aguardando ainda, gerando o Mestre amado, João se felicita e Isabel, tomada do Espírito Santo, reconhece já a presença do Cristo no ventre da Mãe Santíssima. Então, nós vamos hoje, na nossa oportunidade do estudo, fazer um encontro, relembrar o encontro que novamente se deu entre João e o Cristo Jesus. Mas quando esse já estava por volta de 30 anos. Então, por meio do ano 30, Jesus, ao iniciar seu messianato, se dirige ao deserto e durante alguns dias ele comunga na severidade das formas com que vivia Batista, o precursor, de forma rude, alimentando-se de mel silvestre, de pequenos ramos e brotos, e ali os dois, então, iniciam a tarefa. E Humberto de Campos nos conta no início desse capítulo que Jesus, ao se ver e ao ter com Batista, recebe dele, como nós já conhecemos no Evangelho de Lucas, o batismo, e ali então ele demanda-se para o oásis de Jericó, onde descansa em caminho a Jerusalém. E é importante a gente entender, aproxima-se nesse momento as comemorações do Natal. Todas as coletividades do mundo preparam-se para festejar o nascimento daquele que é o Senhor de nossas vidas, aquele que é o nosso modelo, aquele que nós devemos seguir e devemos acompanhar no convite das verdades do Evangelho. E assim, então, Humberto de Campos nos conta que Jesus estava
sentado à beira do templo, quando alguns sacerdotes observaram a presença daquele ser diferente. Alguns ficaram tentados, porém saíram evitando a contenda. Mas um sacerdote de nome Hanã, que mais tarde seria o juiz inclemente do nosso Senhor Jesus Cristo na cena da crucificação, esse Hanã se aproxima e pergunta ao Mestre Jesus: Nazareno, Galileu, que fazes nessa cidade? Jesus responde: passo por Jerusalém para a implantação, para a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tomou com sarcasmo, acentuada ironia, responde Hanã a ele: e que tu pensas que seja o reino de Deus? Jesus então responde: esse reino é a obra divina no coração do homem. Porém, Hanã, com uma gargalhada de desprezo, diz assim: obra divina em tuas mãos? Mas aí, continuando ele as suas observações, pergunta a Jesus: o que você conta para edificar essa obra divina? Quais são seus seguidores? E Jesus responde: meus seguidores chegarão de toda parte. Hanã então diz: naturalmente, não tenho dúvidas. Ignorantes tem aos montes, todos esses serão seus seguidores? Então, Jesus, de forma paciente, responde que, aliás, me perdoem, Hanã pergunta, interessante isso, a gente observar. Hanã diz que, ao realizar a obra divina, ele faz uma comparação. Já vistes alguma estátua perfeita que fora modelada no barro? O que Hanã diz? Que seria uma obra sem base, que Jesus não teria pureza. Como poderia, enfim, uma obra ser feita, uma estátua ser feita de lama? Ao passo que Jesus ensina essa resposta brilhantemente. Ele diz assim a Hanã: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Naturalmente, Hanã sentiu-se pressionado pela agudez das respostas do Cristo, mas não desistiu. E então ele começou a tentar. Por acaso conheces Atenas? Conheces, por acaso, Roma? Tens conhecimento de alguma cultura? Ao passo que Jesus responde: eu conheço as verdades de meu Pai que está nos céus. Então, no dia seguinte, perdoe-me mais uma vez, Hanã então, com um ar de deboche, visto que não conseguia ampliar, ganhar espaço na discussão com o mestre, sai e o deixa sozinho. E aí, nós então fazemos uma pequena reflexão. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer o evangelho de amor, o evangelho de perdão, o evangelho de entrega verdadeira ao sentimento e à mudança dos nossos corações. Se quando Hanã pergunta ao Cristo se existe possibilidade de edificar alguma estátua no barro, o Cristo fala que a estátua mais perfeita que pode se existir é aquela que se edifica com os nossos sentimentos. Porque essa estátua é verdadeira. Interessante, meus irmãos, que ao iniciar a pregação do Mestre amado, a sua primeira oportunidade de exemplificação é exatamente nos senhores, nos sacerdotes do templo. E justo
com aquele que virá a ser um dos seus algoz na cena do Calvário. Assim, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo já nos ensina que a verdade sempre nos é oferecida, que sempre temos um convite para conhecer a verdade, mas, agarrados ainda que somos aos valores da matéria, aos títulos, às vaidades, muitas das vezes temos muita dificuldade para reconhecer o convite simples do Evangelho, onde o Senhor Jesus, desprezando os valores considerados importantes pelos doutores da lei, nos traz o testemunho de uma doutrina onde especificamente aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldade, aqueles que estão em dores profundas, receberão o consolo através dessa doutrina. E então, permanece Jesus em Jerusalém, e no outro dia ele também desenvolve uma caminhada com o objetivo de buscar, já seguramente, aqueles que iniciariam junto com ele o seu colégio apostólico. E nos conta de uma forma muito bonita, Humberto de Campos, que o trajeto de Jesus, observando as belezas do Tiberíades, ao chegar às margens do mesmo, na cidade de Cafarnaum, avista pescadores humildes e simples, aos quais ele identifica então André e seu irmão Simão. E os mesmos, como que se conhecessem ao Mestre, como que se já tivessem tido contato com aquela energia daquela figura sublime, sentem-se atraídos pelo mesmo. E aí então, neste momento, o Senhor Jesus faz o convite para que aqueles homens simples e rudes larguem aquelas tarefas e a célebre frase onde convida Pedro, a pescar homens. Ele convida os dois irmãos a fazerem parte do seu trabalho de implantação do Evangelho no mundo. Aí, meus irmãos, novamente gostaríamos de uma pequena reflexão. Assim como o Senhor Jesus, demandando às margens do Tiberíades, encontra a Simão Pedro, encontra ao seu irmão André, mais velho que ele, e ambos já reconheceram o Mestre sem saber explicar de onde vinha aquele sentimento que se dizia envolvido pelas vibrações do mesmo. Qual de nós, aqui encarnados, meus irmãos, não conhecemos o Senhor Jesus? Quem poderá alegar que esse convite feito a André e a Pedro também não nos é feito a cada dia? O Senhor Jesus, assim como chamou a esses pescadores simples, analfabetos, nos chama também cotidianamente a acompanhá-lo nas verdades do seu Evangelho. E o que acontece com esses dois? Eles não titubeiam, eles não têm nenhum momento de dúvida, de uma forma instintiva, quase que respondendo ao mesmo tempo, nos conta Humberto de Campos, que resolvem os dois acompanharem ao Senhor Jesus. Neste momento, o Mestre, em colóquio com os dois, chamara também a atenção de toda a comunidade dos pescadores daquela região, comunidade pequena, a qual André já disposto a servir, mas Senhor, como poderemos ser úteis na implantação deste reino? A nossa região aqui de Cafarnaum é tão pequena. Não há como expandirmos na divulgação desse trabalho. Pedro,
já se sentindo entusiasmado, consciente da tarefa que já trazia no seu espírito de luta, já fala: não, temos aldeias circunvizinhas, temos pequenos lugarejos que podemos visitar, estamos sim, Senhor, dispostos a segui-los. E a multidão acompanha-os então, e Jesus segue ao centro de Cafarnaum. Dirige-se então à coletoria, onde ali encontrava-se um funcionário um pouco mais instruído. Na época em que Jesus conosco esteve, ter alfabetização era muito raro. Um percentual muito pequeno da população tinha acesso e eram chamados os escribas, aqueles que liam, que faziam escritos. E Levi era um funcionário destinado por Herodes, né? Ele trabalhava na coletoria, o que ele era? Um fiscal. Ele era responsável por receber os tributos, os impostos e, cobrado esses impostos, encaminhá-lo a Herodes, que por sua vez ficaria com sua parte e encaminharia a Augusto Tibério César para Roma a respectiva parcela do seu quinhão. Jesus se apresenta a Levi e também da mesma forma convida-o a largar aquele trabalho e a seguir na implantação de um novo reino. Nos conta Humberto de Campos que também, sem entender o magnetismo daquele momento, Levi não hesita em momento algum e também se dispõe a seguir ao mestre. E assim, iniciando o seu pequeno colégio apostólico, trazendo dois irmãos, André e Simão, pescadores simples, ora, convidando Levi, que mais tarde virá a ser o evangelista Mateus, aquele que nos traz nas suas primeiras anotações, como nos conta Emmanuel no Paulo Estevão, os escritos de Levi, depois batizado Mateus, foram sim as bases do Evangelho. Eram as anotações carinhosamente guardadas por Pedro, depois entregues a Paulo, e um pouco diferente do Evangelho de Mateus que conhecemos hoje, que foi escrito anos depois, sobre a influência já da Igreja Católica. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o encontro do mesmo com o próprio Cristo só se acontece no capítulo 13, ao passo que Paulo Estevão nos corrige e também Humberto de Campos reforça, mostrando que vem ele, Levi, ser o terceiro convidado do colégio apostólico. Mas, então, ambos, os três novos seguidores do Cristo e o Mestre, foram então jantar na humilde casinha de Simão Pedro, e ali inicia-se, naquela tarde, a primeira pregação do Mestre. Meus irmãos queridos, o que nós gostaríamos muito de trazer as reflexões dessa casa que tanto nos acolhe. Porque se o Senhor Jesus iniciou o seu trabalho messiânico, o seu esforço para nos apresentar as verdades eternas, para nos trazer o Evangelho, ele não precisou, como era esperado pelos judeus, como esperava no começo da conversa o sacerdote Hanan, príncipes cheios de recursos, exércitos poderosos. Não. O Senhor Jesus inicia a sua tarefa, buscando servidores simples, pescadores humildes, Levi, um funcionário da coletoria, mas para nos mostrar que todos nós estamos
à disposição do Mestre amado. Esse convite, meus irmãos, ele nos chega a todo instante. Especificamente, nós estamos entrando no mês de dezembro. E é preciso um esforço muito grande para que nós mergulhemos nos processos do nosso próprio ser, a fim de não perdermos o propósito dessa data. Natal, meus irmãos, não é apenas a troca de presentes ou comemorações festivas. Natal é, acima de tudo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. E tal qual nos testemunha André, Simão Pedro, Levi e todos os outros 9 que virão a compor o colégio apostolado de Jesus, eles recebem são trabalhadores simples, são pessoas humildes, e a diversidade desse colégio, Jesus já quis mostrar que ele veio para o mundo, e o mundo não tem distinção. Nós somos hoje, meus irmãos, cerca de 8,5 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra, todos ainda em condição, na sua grande maioria, exceto alguns missionários que possam estar conosco, na grande maioria, ainda trazemos no nosso karma débitos muito ligados ao orgulho, ao erro, à persistência em aceitar o convite do Mestre. Que possamos refletir nesse Natal, meus irmãos, que no mês de dezembro possamos trazer para dentro dos nossos lares a verdadeira essência do Evangelho. Que possamos também fazer parte do colégio apostolado de Jesus. Que possamos nos doar na transformação do nosso orbe, porque o Mestre amado já nos espera há bilhões de anos, cuidando desse planeta, modelando, esperando que em nossos corações possam prevalecer as verdades do amor. Sendo assim, meus irmãos, não nos esqueçamos que esta encarnação pode nos ser muito cara, porque a doutrina espírita já nos esclarece que a Terra passa por um momento de transição, onde espíritos ainda empedernidos no erro, que resistirem ao bem, dificilmente poderão aqui permanecer. Nós estamos vivendo as previsões que João já nos trouxe no Apocalipse. Nós temos cumprido neste momento e estamos vivenciando dificuldades no campo da saúde. O planeta enfrenta novamente uma pandemia. De tempos em tempos, a humanidade vence essas provas e elas têm o objetivo exatamente de nos fortalecer, porque nas dificuldades ainda do nosso espírito, na teimosia do estágio em que nos encontramos, a prova, a dor e a dificuldade é o que nos ameniza o orgulho. Todos nós, quando estamos passando por dores, por problemas maiores, nos ligamos ou buscamos mais sintonia com os planos superiores da vida. Na hora da dor, nos ligamos ao Senhor Jesus. Mas que possamos também, nesse momento, meus irmãos, na hora da alegria da comemoração do Natal, lembrar que o Senhor Jesus nos trouxe as suas primeiras pregações. E ao buscar esse seu colégio apostolado, recebendo de todos a resposta firme de estar disposto a seguir o Mestre. E como bem sabemos, a vida dos apóstolos não foi nem um pouco fácil. Todos, à exceção de João,
morreram martirizados e com grande sofrimento. O testemunho dos primeiros cristãos eram muito maiores dos que nos são exigidos hoje. Que possamos nós, meus irmãos, nesse mês, nos aproximarmos do Senhor Jesus, trazendo para os nossos corações o convite sincero do seu Evangelho renovador. Amar ao próximo, como gostaríamos de sermos amados. O Senhor Jesus simplificou todas as leis e os profetas. Não temos mais a obrigação de decorar as 613 leis da Torá, ou às vezes de discutirmos os códigos do Velho Testamento. Não, meus irmãos. Hoje, o amor é a nova, é a boa nova. O amor, somente o amor, realmente verdadeiro em nossos corações, será possível de transformar o orgulho que ainda carregamos, de criar em torno das vibrações do nosso orbe o respeito, o agradecimento e, principalmente, nós possamos nos esforçar para sermos verdadeiramente cristãos. Essa casa nos abençoa com frentes de trabalho que nos permitem desenvolver virtudes que ainda não trazemos. Através das atividades assistenciais, através dos esforços que desenvolvemos no socorro aos irmãos um pouco mais sofridos do que nós nessa encarnação, temos desenvolvido a caridade material, mas que possamos também, meus irmãos, desenvolvermos a caridade moral, desenvolvermos em cada um de nós o instinto verdadeiro que o Natal nos convida. A simplicidade do nascimento do Mestre, nas palhas humildes da manjedoura, sob a presença simples dos animais humildes, mas nos trazendo a bênção da luz orientadora e redentora que clareia a nossa vida, que ilumina os nossos passos. Assim, meus irmãos, que as primeiras pregações de Jesus, como as pregações dos seus 3 anos de messianato, possam permanecer fortes em nosso coração. E não nos cabe rejeitar ao convite, não nos cabe mais retardar essa oportunidade. Muito tempo, meus irmãos, nós já perdemos hesitando, tendo dificuldades de aceitar, mas esta é a hora, bendita hora de nossas vidas, que o nosso Senhor Jesus Cristo envolva nossos lares, envolva-nos no propósito verdadeiro de também seguirmos ao Mestre, tal qual assim o fez os primeiros apóstolos. Assim, agradecemos mais uma vez, Alex, a casa pela oportunidade da noite, agradecemos as bênçãos da lição que nos faz refletir e que nos convida a bem aproveitarmos as lições de Boa Nova na condução da nossa nova vida. Muito bem, meu amigo Paulo. Belas palavras, acho que todo mundo hoje aproveitou profundamente. E vamos passar a noite aí refletindo, pedindo a Deus que durante o nosso repouso, do corpo físico, essas lições possam realmente penetrar fundo no nosso espírito, que possamos realmente aproveitar no desenvolvimento das nossas obrigações, da nossa oportunidade reencarnatória. Meu amigo, eu te agradeço profundamente. Nós é que agradecemos, Alex, infinitamente pela bênção de conversar com essa casa que tanto amamos. Obrigado a todos que nos ouviram. Uma boa noite.